você é velho, eu não vim pregar para você, eu vim pregar para adolescente. Então eu vou usar uma linguagem bem adolescente. Se você for velho, e velho é só depois dos 100, irmão. Os adolescentes até os 90, né? Dos 90 aos 100 é jovem, aí do 100 para lá que fica velho. Os irmãos de mais idade ficam tudo felizes, né? Mas olha que alegria, agora eles gostaram. Então, se você é velho, eu não vim pregar para você. Agora, se você é adolescente, jovem, eu vim pregar para você e eu quero pedir a você que me permita usar uma linguagem muito adolescente, porque a festa é para Jesus, mas de vocês também, certo? Não é cobrando nem nada, mas assim, eu gostei muito da camiseta, vocês estão bem bonitos, viu? Meninas, vocês estão lindas. Eu só queria saber onde é que está a minha. E eu não estou cobrando não, porque eu não sou de fazer essas coisas, viu, líderes? Você acha que eu ia cobrar com o microfone na mão, na frente da igreja? Eu só queria saber onde é que está a minha, só. O tema que vocês escolheram, quando eu estava lendo todo o seu contexto, pensando em escrever algumas coisas dentro do texto que vocês escolheram, o Senhor me fez se lembrar de mamãe. Mamãe foi alguém que me ensinou sobre Cristo. Mamãe foi alguém que me ensinou sobre a fé. Mamãe foi alguém que me ajudou muito, principalmente quando eu era adolescente. Que adolescente é um trem estranho, adolescente é um trem esquisito. Tem gente que diz que o diabo usa os adolescentes. Isso é mentira. É os adolescentes que não podem ver o diabo sem fazer nada, que o diabo tem medo de vocês. Eu já fui adolescente, adolescente é doido. Adolescente tem umas coisas na cabeça que, olha, é só Jesus. E eu tive uma mãe para me ensinar. Eu tive uma mãe que não me abandonou, uma mãe que sempre orava, uma mãe que dava um jeito nas minhas loucuras. E enquanto eu estava pensando em escrever sobre o tema que vocês escolheram, em meio a tudo que eu estou vivendo, o Senhor me fez lembrar dos ensinamentos de mamãe e me fez também lembrar de um momento em que eu não estava muito bem. Eu luto contra algumas enfermidades e elas são incuráveis pela medicina. E eu me lembro de estar num momento de crise, de muitas dores. Me ataca dores no corpo, todo o meu sistema digestivo. E por ter muitas dores, eu me lembro que naquele dia eu queria falar com Jesus. Eu queria conversar com Jesus. Porque eu já havia tomado remédio e nada adiantou. Eu já tinha dado uns gritos, também não adiantou nada. Então, eu queria muito falar com Jesus, só que eu estava lá na sala de casa. E me via... Obrigado, Machará. E me vinha na cabeça para ir orar no quarto. Não que Jesus só escuta a oração de quem ora no quarto. Nada disso. É que na minha cabeça eu ficava lembrando que mamãe ensinou, meu filho, quando as coisas estiverem mal, entra no quarto, fecha a porta, fala ao teu pai que ele está em oculto e ele vai lhe recompensar. E eu ficava ali na sala pensando, eu preciso ir para o quarto orar, eu tenho que ir para o quarto orar, mas como é que eu vou para o quarto orar se eu estava com muita dor e eu não tinha condições nem de me levantar do chão? Foi aí que eu juntei força e eu fui meio que me rastejando para o quarto, porque eu queria orar lá no quarto. E então, com muita dificuldade, entrei no quarto, fechei a porta do quarto com os pés, e eu fiquei deitado no chão do quarto e eu comecei a orar. E eu comecei a falar para Jesus das dores que eu estava sentindo, eu comecei a falar para Jesus de tudo que eu estava enfrentando, passando, que eu não estava suportando todas aquelas dores, por que ele não falava comigo, por que ele estava diferente, por que ele não queria falar comigo. Eu estava fazendo mais ou menos uma oração de adolescente, só que eu já não era adolescente. Mas eu estava mais ou menos naquela de adolescente, sabe? O senhor não fala comigo, o senhor não quer conversar comigo, o senhor não me escuta, eu estou com dor, eu estou sofrendo. Se o senhor não vai falar comigo, eu vou parar de falar com o senhor. E aquela conversa assim, mais ou menos isso. E enquanto eu estava nessa de o senhor vai falar, o senhor não vai falar, ele não falava nada. Aí me veio uma ideia de cantar. Aí eu comecei a cantar tudo errado, desafinado, fora do tom. Que lindo ver vocês cantando. Eu não presto nem para pregar, imagina cantando. O negócio não foi bom, não ficou bom.
Aí eu pensei, olha, eu já orei, eu já cantei, eu vou dar uns murros aqui no chão, vou dar umas piruetas aqui, eu vou fazer alguma loucura, porque eu não sei quem ensina para as crianças isso, eu não sei quem ensina isso, né? Mas a criança, quando quer uma coisa, você fala não, o que ela faz? Ela se embola para o chão, ela se contorce, e às vezes não dá certo esse negócio. Eu pensei, sabe uma coisa? Ele é meu pai, eu sou um menino, eu vou dar umas emboladas aqui também. Embolei para lá, embolei para cá, e chutei o chão, e dei murro no chão. E dei uma de menino, e sabe o que aconteceu? Nada. Só piorou as dores, porque eu fiquei com mais dor na mão, dor no pé. Aí eu falei para ele, olha, eu já fiz de tudo que eu podia fazer, exceto ler a Bíblia. Então, sabe uma coisa? Eu vou ler a Bíblia. Eu preciso que o senhor fale comigo. Todas as vezes que eu abri esse livro para ler, não teve uma vez que o senhor não falou comigo. Então eu preciso que o senhor fale comigo. Fui lá e abri a Bíblia. Assim, ó. Quando eu abri a Bíblia, comecei a ler. Estava lendo. Tem nada a ver isso aqui com o que eu estou pedindo para ele. Eu estou cheio de dor e peguei a Bíblia e joguei em cima da cama assim, ó. E aí eu fiz o que todo adolescente faz. Eu não oro mais, não vou mais ler Bíblia, não vou mais visitar ninguém, não vou mais orar por ninguém, eu não vou mais pregar, eu não vou mais. E comecei, sabe? Fiz o meu show. Terminei meu show, eu falei, sabe uma coisa? Vou voltar para a sala. Só que agora eu estou voltando para a sala com mais dor do que eu entrei, porque eu fiquei lá fazendo graça, dando murro no chão, aquela coisa toda. E pior, a minha alma está doendo. Por quê? Porque o único que podia me ajudar parece que não está afim. Por que ele não quer falar comigo? Por que ele está longe? Então eu voltei para a sala com muito custo, peguei o controle da televisão assim, ó, encostei no sofá, porque nem sentar no sofá eu tinha condições, então eu liguei a TV assim, eu falei, sabe a coisa? Vou assistir televisão que eu ganho mais. Enquanto eu ligo a televisão está passando lá, eu estou olhando para a televisão, só que eu não consigo nem perceber o que está passando na televisão, porque eu estou com muita dor. Estava com muita dor. Vocês entenderam que eu estava com dor? Diga amém. Dor. Só que parece que o tempo foi passando, parece que aquele menino que estava aqui dentro de mim foi se lembrando que eu era esposo, casado. Eu fui lembrando algumas coisas e foi me redobrando a consciência e eu estou olhando para a televisão e naquele dia estava passando um documentário e eu amo assistir documentário. Naquele dia estava passando um documentário sobre as corças, sobre os veados, os cervos, como esses animais fazem para sobreviver na natureza. E eu fiquei atraído por aquilo, porque eu gosto de documentário, e aí eles estão lá filmando os bichinhos, tem um bando de cervo, e eles contando no documentário que com o passar do tempo, não é o que nós cremos, mas com o passar do tempo eles vão evoluindo, nós não cremos na evolução, nós cremos na criação, mas no documentário diz que os bichinhos vão evoluindo e eles conseguem agora perceber o barulho de águas a muitos quilômetros, a uma distância muito grande. Então eles começam meio que a antenar assim, as orelhinhas assim, ó, escuta o barulho da água e vai em direção. Outros conseguem sentir o cheiro. A muitos metros, até quilômetros, conseguem perceber o cheiro. Ou seja, eles vão em bando em direção às águas. Só que existe um problema. Quando eles chegam exatamente onde está a água, eles não conseguem ter acesso. Por quê? Os homens fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é destruir a natureza, intervir na natureza, cavucaram os buracos, colocaram o duto dentro dos buracos e estão transportando a água de um lugar para outro. Então eles ouvem o barulho das águas correndo dentro dos dutos e eles sabem, aqui tem água. Mas eles não conseguem alcançar as águas. Então eles começam a grunhir, fazer alguns barulhos, conversando como se estivesse dizendo, tem água aqui, por que a gente não acha? E nisso o tempo vai passando. E alguns deles morrem ali. Porque, segundo a ciência, o animal é irracional. Então eles sabem que tem água, mas não sabem como alcançar as águas. Então eles ficam cavucando, eles ficam conversando e não encontram água, alguns começam a morrer. E no momento que alguns começam a morrer, eu estou encostado no sofá pensando só uma coisa. Jesus, será que o senhor não podia fazer alguma coisa para ajudar esses bichinhos? Olha que loucura. Lembra que eu vim pregar para adolescente? Eu estou usando a linguagem para vocês. Olha que loucura. Não fazia nem 20 minutos, uns 30 minutos, que eu tinha saído lá do quarto dizendo assim, eu não vou orar mais. Eu não falo mais com o senhor. Eu não quero mais saber. Eu estava assistindo uns bichinhos na televisão e eu estava dizendo assim, Jesus, será que o senhor não podia ajudar esses bichinhos? Não. Porque os bichinhos estão morrendo. Os bichinhos vão morrer de sede. Olha que loucura.
Como é que alguém que diz que não ora mais agora está orando assistindo televisão? Vê se isso não é coisa de gente doida. Principalmente crente. Crente tem esses problemas, irmão. Porque para crente, não importa o que ele esteja fazendo, ele sempre vai dar um jeitinho de lembrar de Jesus, lembrar da igreja. Não é só eu que faço isso, não. Vai falar que você nunca estava assistindo um filme, o cara morreu, você diz assim, ih, não aceitou Jesus, você vai para o inferno, hein? Tá vendo? Ó, crente é doido, irmão. Não importa o que crente esteja fazendo, não importa onde a gente esteja, a gente sempre vai se lembrar dele. Até porque o hino já diz, não diz? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Você pode estar emburrado com ele, dizendo, sabe uma coisa? Eu não vou cantar mais não. Daqui a pouco você está lá lavando louça assim, ó, tudo emburrado. É assim ou não é? Olha o tanto de adolescente, olha lá, o tanto de adolescente que faz birra também para Jesus. O importante é que ele entende as nossas birras. O importante é que ele entende, porque ele é o nosso Pai. O documentário está correndo, está passando, aí de repente eles começam a falar sobre as costas. E as costas, como todo animal, como todo bichinho, precisa de água, porque a água é a fonte de vida. E sede só é saciada com água, não existe outra coisa, só água. Então, de repente, vem um predador e vem no cheiro assim. E de repente a costa, olha aqui, pastor, ó. Mas ela saiu ligeira, sabe o que é ligeira? Doida correndo aqui. E ela sai ligeira correndo, e o predador também que isso. E aonde a costa passa correndo, ele passa exatamente aonde ela está passando. E é incrível isso. Por quê? O predador, ele não vai acelerar o passo. Ele vai sempre no mesmo passo, como se ele soubesse de alguma coisa que ninguém sabe. E a costa que saiu correndo assim, ó, ela não tem mais energia. Então o que ela faz? Ela começa a caminhar, porque ela já não consegue mais correr, e ela começa a caminhar, mas ela não para. O predador está vindo lá atrás só no cheiro. De repente a costa já não tem mais condições de correr, então ela se deita no chão e ela começa a se rastejar em direção às águas. E no momento em que ela deita no chão, que ela começa a se rastejar, ela começa a emitir alguns sons, ela começa a grunhir, ela começa a emitir sons terríveis, por quê? Esse animalzinho não foi criado para rastejar, foi criado para correr ligeiramente. Só que agora, por uma necessidade, ela está se rastejando, então ela começa a se ferir, se machucar. E enquanto ela se fere, machuca, ela começa a emitir sons, só que o interessante, ela não para. Ela continua se rastejando em direção às águas. E o predador vem vindo só no cheiro, irmão, no cheiro. Eu não sei te explicar melhor. Uma coisa que é incrível é que quando ela chega diante das águas, ela chegou diante do rio, ela se coloca de pé e ela salta dentro d'água. Não me pergunta como, porque se você olhar a bichinha se rastejando, você ia pensar igual eu, vai morrer, não tem o que fazer. Eu não sei como, ela se colocou de pé e saltou dentro d'água. E quando ela saltou dentro d'água, é como se tivesse ligado o iPhone no carregador, sabe? Os irmãos chiques que têm iPhone vivem num desespero de um carregador porque não tem bateria. Só que a hora que põe no carregador, sabe? Mais ou menos aquilo. A hora que ela pulou dentro d'água, ela ficou tão feliz e ela começou a dançar. E ela começou a pular, bailar, eu não sei se é muito dança aquilo, ou se é porque está ardendo, machucado. Eu sei que ela está pulando e ela está se banhando. E ela está feliz da vida. Sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando lá sentado no chão. O bicho é irracional mesmo, né? O bicho é burro, né? Será que ele esqueceu que o predador está vindo atrás dele? Ela não está nem aí. Ela está pulando, ela está dançando e ela vai enchendo o bucho d'água, e bebe água. Quando ela termina de se banhar, ela sai do outro lado do rio. Tá vendo como vocês é doido? Eu estou falando do bichinho, tem gente dando glória a Deus, nós é doido, nós é crente. Nós é crente, olha aqui. Eita glória! O bichinho sai do outro lado, e aí quando ele sai do outro lado do rio, ele vai indo embora bem feliz assim, abanando o rabinho, sem fugir, sem correr, sem desespero. E eu estou sentado lá no chão, pensando assim, ué, o que será que aconteceu? Por que será que ele não está mais desesperado, fugindo? Quem será que deu? Enquanto eu estou fazendo essa pergunta para a televisão, o que será que aconteceu? Aí começa a explicar. Volta uma câmera lá no predador, e o predador está assim, ó. E aonde a costa se deitou e rastejou, ali o cheiro dela ficou mais impregnado. Então, enquanto ela foge, o predador não tem pressa, porque é como se tivesse a costa mandado a localização no GPS do predador. O predador consegue ir certinho,
pelo cheiro. Só que aonde a Corsa se pôs de pé e pulou dentro d'água, é como se o sinal do GPS tivesse sido cortado. Então o bicho vem aqui, ó. Eu estou pregando para adolescente. E quando chegou aqui, ó, aí ele volta assim, ó. E eu tô ali, ué, o que está acontecendo? Por que ele não acha? O que está acontecendo? Por que ele não está encontrando? É nessa que ele... E ele não acha, ele desiste e vai voltando. Porque ele vai voltando, eu não estou entendendo nada, eu estou sentado lá no chão, mas eu faço assim, perdeu, hein, bobão? Essa aí você não vai pegar. Aí, quem está fazendo documentário começa a explicar duas coisas. A Corsa descobriu que todo animal sabe, ainda que seja irracional, que todo bicho precisa de água. Seja o bicho homem ou seja o bicho animal. Todos precisam de água. Só que mais do que isso, a Corsa descobriu que quanto mais ausência tem de água no corpo, quanto mais falta água no corpo, mais o seu corpo trabalha produzindo uma toxina. E essa toxina racha a pele dela e começa a exalar um odor. É mais ou menos quando a gente não toma banho, que aí também tem, é mais ou menos aí. Começa a liberar um odor e os predadores conseguem sentir o cheiro dela. É por isso que quando ela percebe que tem um predador vindo atrás dela, ela aqui, ó, em direção às águas. E quando ela salta dentro da água, a primeira coisa, a água vem e lava. E ela começa a encher o bucho d'água. Porque quanto mais ela bebe água, mais o odor vai se encerrando. Olha como vocês é tudo doido. Estou falando de bicho, vocês estão dando glória a Deus, vocês é crente mesmo. O bicho, quando ele enche o bucho, ele sai do outro lado, ele vai abanando o rabinho, porque ainda que ele é irracional, ele tem uma certeza. Sobrevivi. Escapei. O predador não me encontra mais, não me acha mais. Sobrevivi. Não é normal isso, né, filha? Contando história, o povo dando glória a Deus. Não é normal, né? Mas deixa eu contar uma coisa pra você. Eu vi o bicho indo embora assim, ó. E aí eu vi o predador voltando assim, ó, todo frustrado. Aí eu comecei a chorar. Sabe quando brota uma lágrima aqui assim? Eu comecei a chorar, eu falei, vixe, eu tô pior do que eu pensava. Eu tô chorando assistindo bichinho na televisão. Olha que situação. Enquanto o bichinho tá indo embora para lá e o predador vai embora para lá, aí eu tô chorando. E aí, de repente, começa a queimar um negócio aqui dentro, sabe? Quando começa a ferver, aquele negócio gostoso. Eu falei, não é possível que eu tô chorando assistindo bichinho na televisão. Cria modo, Lucas, olha o seu tamanho. O que tá acontecendo? Enquanto eu estou tentando entender o que é que está acontecendo, será que é o bichinho? Será que não é? Começa a queimar e um negócio gostoso e parece que tem alguém vindo assim, ó, fazendo assim, ó. Aí eu, será que é mesmo? Não deve ser, né? Mas por que eu estou chorando? Por que eu estou sentindo esse negócio? Enquanto eu estou tentando entender, parece que alguém vem se aproximando assim, ó. E vem vindo aquele negócio gostoso, aquele negócio bom. E aí quando eu começo a entender, e eu sei que tem crente aqui que sabe do que esse negócio aqui, ó, é aquela presença boa, gostosa, que vem... Enquanto vem vindo alguém que parece que quer me abraçar, aí eu digo assim, não, nem vem. Agora? Não, porque eu já fui lá dentro do quarto, lá eu fiz, lá eu gritei, chorei, eu orei, eu cantei, nada. Agora só, não, nem vem. Agora eu não quero. Parece que quanto mais eu digo não quero, mais parece que... Eu digo, não, porque agora... Aí vai queimando. Aí chega uma hora que a gente... Sabe uma coisa? Eu não me mando mesmo. A minha vida não é minha, a minha vida é sua. Faz o que o senhor quer, do jeito que o senhor quer. Aí eu comecei a chorar. Sabe o que é chorar? Chorar, mas chorar compulsivamente. Aquele negócio gostoso. Aí eu digo, mas por que o senhor não veio quando eu... E aí, por quê? E enquanto eu estou falando, aí ele só me faz lembrar de uma coisa. Ele só me faz lembrar de uma coisa. Ele me faz lembrar que quando eu estava lá no chão fazendo aquela graça toda, eu tinha pegado a Bíblia e falado, olha, é a sua palavra, e fala comigo, aquela coisa. Ele só me faz lembrar disso. Aí ele me faz lembrar que eu tinha pegado a Bíblia assim, ó, e aberto ela assim, ó, e tinha caído bem no Salmo 42. Bem assim, Salmo 42. Aí talvez você está me ouvindo aí, falando, esse menino é estranho, não. Falou para nós sentar, não falou para abrir a Bíblia, está aí contando história, pecou, né? Pode pedir perdão, senão não vai tomar ceia não, viu? Abre a Bíblia aí, Salmo 42.
E aí você não fecha não, que eu vou pregar até 10 horas agora. Porque mesmo dizendo que eu estou pregando para adolescente, sempre tem aquele gente chata ali, nossa, está aí contando história, não vai pregar, não vou. E agora até às 10 horas para você, já que você queria que eu pregasse. Senhor, por que na hora que eu estava lá dentro chorando, gritando, por que... Aí ele só me faz lembrar de uma coisa, só disso. Que eu tinha pegado na Bíblia e aberto assim, ó, Salmo 42. Aí eu tinha lido isso aqui, ó. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Aí, olha o 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que pena que aqui eu tinha pegado a Bíblia e já jogado assim, ó, lá em cima da cama. Ó, se eu tivesse continuado lendo, ó. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, porque, olha o 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Olha o 4. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. 5. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Será que ele tinha falado comigo? Será que ele tinha falado comigo? Será que ele tinha falado comigo? Uma coisa que eu nunca esqueço é que a mamãe sempre dizia, meu filho, você precisa entender que Deus fala de várias formas. Na sua multiforme e graça, ele se revela e ele fala. Falou até com jumento, você acha que ele não vai falar com esse burro aqui? O problema é que a gente não está atento ou a gente não está prestando atenção. Já que eu tinha pegado a Bíblia, já que eu tinha começado a ler e eu joguei ela lá em cima, aí eu fui para a frente da televisão assistir um documentário para então ele falar no meu coração aquilo que era para eu ter lido lá dentro. E aí eu aprendi, olhando para o documentário, duas coisas. Que todo bicho tem sede. E só água traz saciedade. É por isso que o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Porque a corça sabe, existe uma necessidade dentro de mim. Existe um anseio aqui dentro e ele só é preenchido quando eu chegar à fonte de água. E não me pergunta como o salmista sabe disso, eu não faço ideia como é que ele sabe disso, mas o salmista escreve, assim como a corça suspira, brama, anseia, necessita de água. É isso que a minha alma precisa. É isso que a minha alma necessita. Então escuta, aprenda com o bichinho o que foi. Quando o bichinho tinha força, o bichinho estava correndo. Quando ele não tinha mais força, ele estava andando. Quando não tinha mais para andar, ele se rastejava. Mas por que não parou? Por que não desistiu? Porque ele sabe, não posso perder. É irracional, mas está ensinando. Não posso perder o restinho de força que ainda tenho com coisas que não resolve. Parar não resolve, voltar atrás não resolve. Eu preciso chegar na fonte de água. Eu preciso chegar nas... Eita glória! Eu preciso chegar nas fontes das águas. Então é Jesus pregando para mim, ele pregando para mim, não é para parar.
Parar não resolve, fazer graça não resolve, dar um de menino não resolve, não orar pelos outros não resolve. Na verdade, o que está acontecendo aí é que a tua alma está com sede. E a alma sedenta só é saciada na minha presença. Volta para a oração. Volta para a oração. Volta para a oração. Adolescente, mas... Adolescente, tudo doido. Pega aí na mão desse adolescente perto de você e pega na mão dele. Pega. Pega aí. Cadê os adolescentes lá de cá? Não tem não? Só tem velho lá de cá? Jesus, cadê os adolescentes? Pega aí na mão desse adolescente grande do seu lado aí. Diga para ele, parar de cantar não resolve. Não resolve. Você não falou nada, você só me enganou. Parar de cantar não resolve. Parar de vir à igreja não resolve. Parar de orar não resolve. O que resolve é se jogar aos pés dele. O que resolve é mergulhar na fonte das águas. O que resolve é se jogar nessa fonte de água viva. É isso que resolve. É isso que resolve. É isso. Sabe o que eu aprendo com o bichinho? Eu disse que eu não vou cansar, já estou acabando. Sabe o que eu aprendo com o bichinho? É que quando a gente está com muita sede, longe dele, a gente também libera um odor. E tem alguém bramando como um leão ao nosso derredor aqui, ó, pronto para tragar a gente. Quanto mais ausência de água a corça tem no corpo, mais odor ela libera. Quanto mais ausência nós temos da presença dele, mais carnalidade, mais imoralidade, mais imundícias. Quanto mais a gente libera, mais aqui ó, alguém está ao derredor. Ó. Vou tragar. É por isso que a gente não pode sair de perto dele. É por isso que a gente não pode sair de perto da presença dele. É por isso, eita glória. Se você está longe da presença dele, corre. Se não tiver força para correr, se rasteja. Mas se lança dentro dessa fonte de água, dentro desse rio de vida, dentro desse oceano do Espírito essa noite, porque haverá livramento para você. Haverá livramento para você essa noite. É machúria. Tem gente que já não acredita mais nesse ambiente aqui, ó. Tem gente que se tornou religioso e ruim, daqueles ruins, sabe? Porque ser religioso não é ruim. É ruim é você ser um religioso ruim. Vem pra cá aqui assim, ó, e ele senta aqui e ele fica olhando. Aí ele vê quem canta, ele vê quem prega, aí ele vê, aí ele vai embora. Nossa, você viu? Que hino ruim, né? Você viu que o irmão desafinou lá? Você viu que a irmã errou? Ela estava regendo assim, ela errou, é hora de entrar, é hora de sair. Você viu que o pregador falou aquele negócio lá que não... Pensa nos religiosos ruins. Eu tenho dó deles, porque eles não entenderam nada do que é esse ambiente. Mas eu sei que tem gente que vem para cá e vem com uma coça. Você sabe que nesses lugares assim, como esses assim, costuma esse rio passar. Você sabe que lugares como esse, onde a igreja se reúne, onde o povo de Deus vem trazer glória, aleluia, vem cultuar a Ele, a presença dEle costuma se manifestar. E já que você veio, deixa eu dizer um negócio para você, você não está afim de mergulhar, não? Se joga, meu filho. Eu ainda creio que é nesse lugar que quando a gente mergulha, tem livramento. É nesse lugar que a gente entra se rastejando, dizendo, não dá mais, não aguento mais, não suporto mais. Mas a gente mergulha e Ele renova as nossas forças. E a gente sai daqui voando nas asas do Espírito. Ele me renovou, Ele me encheu. É aqui que a gente chega enfermo, mas a gente mergulha nessa presença. A graça dele vem sobre nós. A enfermidade vai embora. É nesse lugar. Você ainda crê nisso, adolescente? Você ainda crê nisso, meu irmão? Você ainda crê que é nesse ambiente que milagres acontecem? Já que você veio, mergulha, meu filho. Mergulha, minha filha.
Remachúria Macalamandoravaga. Urimio, séria. Urimicalamasuri, Micalamaca. Levanta sua mão lá em cima, vai. Solta esse glória a Deus que está entalado aí na garganta. Urimicalamaia. Urimiova, séria. Aproveita que você vem e mergulha. Talvez você esteja seco, tão seco, que já não adora mais, já não dá glória mais. Faz tempo que não fala em língua. Mergulha, meu filho. Tem renovo para a tua vida hoje. Tem renovo para a tua casa hoje. Tem renovo para o teu ministério hoje. Mergulha, mergulha. É só se jogar. É só se jogar, meu filho. É uma choramada. Ele ora, ele ora, ele te quer, ova, sai. Ele orava, chorei, calamaia. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira, necessita a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Eu gosto da NAA, porque ela diz assim: a minha alma tem sede de Deus, vírgula, do Deus vivo. O salmista está deixando bem claro: a minha alma não tem sede de Baal, de Astarote, de Azera. Não tem desses deusinhos fracos que inventaram por aí. A minha alma tem sede, tem necessidade do Deus vivo. Do Deus vivo. Do Deus vivo. É do Deus verdadeiro. É do Deus verdadeiro. É dele. É dele. É maia séria. Remica lava chúria. A minha alma tem sede de Deus. Eu estou pregando para adolescentes. Você sabe o que é isso aqui? A minha alma não é preenchida. A minha alma não é saciada com coisas desta vida. É legal assistir Netflix, é legal assistir... Aqui, ó. Olha como Deus fala na casa, adolescente, ó. É legal assistir dorama. É legal jogar um videogame. Como é gostoso jogar um videogame. É legal assistir um vídeo no YouTube. É legal, é legal. Como é legal. É legal pecar. Sabia que é legal? Principalmente escondido. É legal falar para a mãe que vai para a escola e matar a aula. É legal, mas a casa cai. Sabia que a casa cai? Principalmente se ela for de oração. Quantas vezes, eita glória, mamãe, vou fazer tal coisa, vai nada. Vou, mamãe, vou ali fazer tal coisa. Você não vai, mas você está dizendo que vai lá, eu voltar. E aí? Foi lá? Fui. Foi lá mesmo, meu filho? Fui. Você foi lá, meu filho? Eu não fui não, mãe. Eu sei que não foi. Você saiu, eu fui orar. Jesus disse onde você estava, o que você estava fazendo. A casa cai. Escuta, ainda que seja legal. É legal que se não fosse legal, você acha que ia ter um monte de gente pecando uma hora dessa? Ir pra festa, ir pra rave, dançar até o chão, assistir pornografia, mexer com um monte de tranqueira. Você acha que essas coisas não é legal? Só que alimenta só a carne. E leva a gente pro quinto dos infernos. É por isso que eu gosto do salmista. E eu encerro aqui. A minha alma tem sede de Deus. Narguilé não sacia. Cigarro não sacia. Maconha não sacia. Cocaína, heroína. Não. Pornografia. Não. Mentira. Engano. Prostituição. Não. Adultério. Não. Essas imundícias não sacia. O que me sacia é Deus. O que me sacia é a presença de Deus. O que me sacia é estar aos pés de Deus. O que me sacia, não, nada que tem lá fora, nada dessas tranqueiras, nada dessas imundícias, nada sacia, mas a presença dele sacia, a presença dele preenche, a presença dele. Você precisa amar essa presença. Meninas, meninos, vocês precisam amar essa presença.
Vocês precisam, sabe o que vocês gostam de fazer? Jogar bola? Vocês precisam amar essa presença mais do que jogar bola. O que vocês gostam de fazer? Mexer no celular? Precisa amar essa presença mais do que mexer no celular. Porque necessidade é o que te mantém vivo. Necessidade. Não tem como você dizer assim, ó, eu não vou beber água não. Não estou afim de beber água não. O que é que você gosta de beber? Eu gosto de beber Coca-Cola. Você pode encher o bucho de Coca-Cola. Você pode ficar com o bucho desse tamanho. Vai te encher de doença e de pedra no rim. Mas é gostoso o trem, ô miséria, viu? Mas você vai ter que ir beber assim, ó, nem foi um golinho assim de água assim, ó. Você pode encher o bucho assim, ó, ficar com o bucho desse tamanho de coca. Você vai ter que beber, nem que for assim, ó, um dedinho de água. Sabe por quê? Coca não sacia a sede. Lucas, eu não bebo coca, eu não bebo refrigerante. Eu também não, irmão. Eu bebo suco natural. Eu sou fitness. Estou num projeto aí, fitness, verão 2027, né? Porque tem que, os meses, os anos tem que... É mesmo? Você pode encher o bucho de suco de laranja, de abacaxi, natural. Você vai ter que beber água. Porque o que sacia a sede é água. Água. E escuta, Lucas, eu não gosto de beber água. Tá morrendo. Tá morrendo, seu corpo tá te dando sinal. Em vários aspectos, eu sei que não percebe. Tá morrendo. Lucas, eu faço jejum de 30 dias sem beber água. Tá morrendo. Porque depois de 3 dias sem água, meu filho, teus órgãos tá tudo morrendo. Você pode ficar 30 dias, 40, 50, até um ano sem comer. Agora, sem beber, meu filho, depois de 3 dias, você tá pondo o teu corpo em risco. Tá morrendo. É fonte de vida para o teu corpo. Água. É necessidade. Tem que beber água. Tem que beber. É necessidade. Você sabe o que é isso? Nada pode preencher aquilo que só Deus preenche. Eu posso assistir, eu gosto de assistir jogo, assiste seu jogo lá, eu gosto de assistir novela, assiste sua novela lá, gasta sua vida sem ideia. Eu não tenho nada a ver com sua vida, não, eu gosto de não sei o quê, eu gosto de... Faz o que você quiser fazer, mas escuta, você só estará vivo, a tua vida só estará viva se você tiver presença de Deus. Presença de Deus. Então joga videogame, mas leia a Bíblia. Joga videogame, mas ora. Joga videogame, mas vem para EBD, vem para o culto de ensino. Se encha de Deus, se encha de Deus, se encha de Deus, se encha de Deus. Chega, falta 2 minutos só. Outro dia eu venho para terminar o salmo. Eu falei que até 10 horas, né? Você queria, né? Você queria? Não, né? Você queria? Você? Então nós vai ficar eu e você aqui. Todo mundo vai embora, nós vamos ficar aqui. Eu, você, a nele, o pastor. Pode ser ou não? Até 10 horas. Nós vamos ficar. Amanhã é dia de pretos, brancos, amarelos. Todo mundo levantar cedo para trabalhar. Eu vou encerrar. Mas deixa eu contar para você um trem aqui. Outro dia eu volto para o pastor deixar. Eu termino o salmo, eu prometo a vocês. Você já foi no retiro da igreja? Retiro da igreja? Nunca foram? Nós vamos ajeitar para vocês ir. Vocês têm que ir no retiro da igreja. Viu, líderes? Já que vocês não deram camiseta, pelo menos um retiro aí, pô. Viu, pastor? Vamos fazer um retiro para essa molecada. Quando a gente vai no retiro da igreja, sempre tem uns irmãos que não gostam de ir na piscina, sabe? Sempre tem uns, eu não gosto de água, porque a água tá gelada, não sei o quê. Aí sabe o que a gente faz? Olha o líder. A gente pega e joga dentro da água. Sabe por quê? Tem gente que não gosta. É gelada. É porque a água é molhada. Não gosta. Aí a gente pega e joga lá dentro. E às vezes em nome de Jesus ainda. Enche de... Sabe o que eu quero que vocês me ajudem a fazer? A gente pegar os coleguinhas tudinho aí dentro da água. Vocês têm coragem ou não? Hoje é o dia da gente mergulhar. Lucas, e como é que a gente faz isso? A gente faz isso na oração. Na oração. Sabe por quê, de verdade? A gente está aqui, e a gente não faz ideia quem chegou aqui se rastejando. Tem gente que chegou aqui voando, irmão. Tem gente que está no melhor momento da vida, voando. Só que tem gente, às vezes, sentada do nosso lado, que chegou se rastejando. Está na beirinha da fonte e não consegue entrar. Aí nós vamos jogar ele dentro. Tá? Vocês ajudam aí ou não? Vocês ajudam? A gente tem 2 minutos para jogar ele. Vocês me ajudam? Pega ele na mão desse irmão que está sentado do seu lado, sentadinho do jeito que você está mesmo. Pega ele na mão dele e faz uma pergunta para ele. Como é que é seu nome?
As perguntas aí. Sua mãe não ensinou que não pode pegar na mão de desconhecido? Você está pegando na mão do... Você pegou porque eu mandei? Vai, fica fazendo tudo que manda aqui em cima, não vai orar e ler Bíblia, não. Mas já que você pegou, perguntou o nome dele ou não? Perguntou? Como é que é o nome dele? Hã? Como é que é o nome? Como é que é o nome dele? E aí, Luquinha? Fala o nome dele, Luquinha. Como é que é o nome dele, Luquinha? Hã? Elvis Wender? Como é que é o nome dele? Andrew? Hector? Hector. E o outro aí, Hector? O nome dele? Não, vamos jogar esse cabo tudo dentro d'água aí ou não? Bora ou não? Como é que é o nome dessa pessoa que está do seu lado aí, irmão? Hã? Você vai me ajudar a orar? Você sabe o que eu mais gosto de fazer na minha vida? O que eu mais gosto de fazer na minha vida? Ir na praia. Porque onde eu moro aqui perto de vocês. No final de onde eu moro, atrás do bar, tem um mar. Tem gente que vai lá em Santos. Tem gente que vai lá em Ubatuba para ir no mar. Tem um aqui pertinho de casa. Atrás do bar, na rua onde eu moro, atrás, tem um mar. Que quando chove, ele enche. Quando não chove muito, ele esvazia. Mar dito brejo. E quando eu era pequeno, eu queria nadar lá. Não podia, né, irmão? Vocês sabem por quê? Aí todo mundo dizia, não, espera você crescer que você vai para a praia. Eu cresci, demorou, irmão. Eu fui. Meu Deus, a primeira vez, imagina. A favela venceu aquele dia. Pensa na alegria, irmão. O irmão andando com o carro assim, ó, na orla da praia, eu já desci com o carro andando mesmo, saí correndo igual louco. Pensa numa alegria. Aí um tempo, eu gosto de ir com os crentes. Você tá rindo, irmão? Não, o negócio é sério. Eu gosto de ir, adolescentes, eu gosto de ir com crente, porque quando tá de noite, a gente pega o violão, a gente canta, bate o carrão. Só que teve uma vez que a gente foi com uma irmã, sabe aquelas irmãs cheias de Deus? Aquelas irmãs muito cheias de Deus. A gente pegou um trânsito, a irmã começou a reclamar. Ai, tá doendo a minha perna. Ai, porque não sei o quê. E reclamando. Aí, até que chegou uma hora que a irmã começou a reclamar tanto, mais tanto, que ela disse, vocês não vão parar para comer? A gente é crente, a gente fala o quê, irmão? A gente usa a Bíblia. O apóstolo Paulo diz que os que têm fome comem em casa. Não. Ninguém vem aqui para comer, não vem na praia. Vambora. Ó. Mãe, uma reclamação. Até que nós chegou na praia, quando nós chegou, eu, como de costume, já desci e estou indo para a água. Tem gente que quer saber onde vai ficar, onde vai dormir. Eu quero saber, sai fora, dormir em casa. Eu quero ir para a praia. Então eu já desci, já estou indo, a irmã diz, ô irmão, o senhor vai entrar na água? Eu falei, o quê, irmã, que a senhora falou? A senhora perguntou o quê? O irmão vai entrar na água? Eu falei, a senhora não vai? Deus me livre de entrar na água. Pensou na perturbação, irmão? A viagem inteira, falando. E ela não vai entrar. Eu falei, mas por que a senhora não vai entrar? Eu vou ficar aqui na areia. E tem um monte de gente rindo de você mesmo, sabia? Não, tem gente que fica feliz, irmão, de ir lá na praia e vai lá e tira foto, pé na areia. Eu falei, mas a senhora vai ficar na areia? Se eu soubesse, eu tinha ido no Construvio de Sapezal, comprado um caminhão de areia, descarregado na porta da sua casa. A irmã ficava com o pé lá dentro. Ia ser mais barato, ia não dar tanto trabalho. Que história é essa? Tem gente que vai, irmão. Fica lá fora assim, ó, ele estica o braço, estica a perna, e você fala, meu Deus, isso aí vai entrar, vai atravessar o mar agora, não, nadando. Aí ele vai lá e pula 2 ondinhas assim, ó, e volta. Olha, eu saí de casa, irmão, para ficar na areia? Ah, se eu não for lá, não dá uma afogada, não faço isso, não repete isso em casa. Eu não aproveitei. Eu estou brincando, mas eu estou falando sério, sabia que vocês estão rindo de você mesmo? Porque quando eu falo de fonte de água, quando eu falo de rio, quando eu falo de oceano, eu estou falando do meu amigo, Espírito Santo. Você sabia que tem gente que fica feliz de saber só que ele existe? Ah, o mar existe? Ah, que bom, né? Fica feliz. Tem gente que fica feliz de ficar com o pezinho aqui, ó, na areia, ó. Na areia. Tem outro que ainda é mais abusado, vai lá pôr o pé assim. Nossa, que legal, dá até uns pulinhos. Mas tem uns doidos igual eu que gostam de mergulhar. Você está segurando na mão desse crente para você jogar ele dentro d'água ainda ou você já largou? Vocês é desobediente, viu? Meu Deus do céu. Que pastor, que monte de adolescente desobediente o senhor tem aqui, viu? Eu estou brincando, irmão. Eu estou pregando adolescente. Eu já vou ensinar. Pega aí na mão desse adolescente para nós. E não, ó, escuta, Lucas, sabe por que eu não entro? Que foi? Não tem bombeiro. Não dá nada. Eu sou bombeiro, pode deixar. Lucas, não tem colete salva-vida. Não dá nada. Eu não sei nadar. Não dá nada. Lucas, e se eu pular? Pode pular de cabeça? Pode. Não vai quebrar o pescoço? Não vai. Quanto mais você pular, meu filho, e mergulhar, mais ele vai estar te fazendo convite. Pode descer, vem. Sabe onde eu aprendi isso? São Cristóvão ali, ó.
São Cristóvão, aprendi com a irmã Ivete, aprendi com as irmãs doidas que gostavam de orar de manhã cedo. É aquelas que eu aprendi. Sabe por que tem gente que vive aqui no raso, a vida espiritual ruim, tudo murmurando, reclamando, eu vou sair, eu vou largar, eu vou parar, e outros estão aqui, ó, fogo puro, né? Sabe? Porque quanto mais você mergulha, mais ele vem, porque eu tenho mais, vem porque eu tenho mais. Quanto mais você desce, batismo do Espírito Santo, quanto mais você desce, mais dons espirituais, quanto mais você desce, mais ele revela, eita glória, você vai mergulhar, meu filho, você vai mergulhar, minha filha, eita glória, fecha seus olhos, levanta a tua voz em oração comigo, vai, Senhor Jesus, essa noite é uma noite especial, é uma noite que o Senhor preparou para nós, é o segundo ano dos adolescentes, é o segundo ano que o Senhor preparou para esse grupo, e eu quero pedir ao Senhor, se revele a eles essa noite, porque no meio dessas moças, tem algumas aí querendo mergulhar, Senhor, no meio desses meninos eu sei que também tem, aqueles que querem mergulhar, querem te conhecer mais, eita glória, vem Espírito Santo, vem, desce sobre esse altar, renova meus companheiros no púlpito, eita, Urimi Calamaia, Urimi Ovaçaia, eita, passa aqui no ciclo de oração, passa aqui na minha direita, nos adolescentes, passa ali na esquerda, nos jovens, passa aqui na nave da igreja, mergulha meu filho, mergulha minha filha, me ajuda a empurrar esse irmão dentro da água, me ajuda, batiza Jesus, renova Jesus, se revela Jesus, Remachorimi Calamandoramaya, Urimiova Sada, eita, tem uma graça aqui, tem uma presença aqui. Deixa essa presença me encher, deixa essa presença me tocar, deixa essa presença me envolver. Recebe, menina, recebe, rapaz, deixa essa presença te tocar. Lucas, eu nunca senti a presença de Deus, eu ainda não sou batizado. Peça para ele te batizar essa noite, pede para ele te encher essa noite. Não para, ora meu filho, ora minha filha, Emaravachúria. Meus líderes, eu pedi um favor, vocês descem lá para orar pelos seus liderados, vai lá. Cadê as irmãs do ciclo de oração? Aquelas irmãs que gostam de mergulhar, vocês me ajudam? Vocês vêm ali colocar a mão nesses adolescentes? Vai lá, deixa Jesus usar as irmãs que gostam, as irmãs que mergulham. Me ajuda a orar por essas meninas. Cadê os obreiros dessa casa cheia de Jesus para orar por aqueles meninos ali no fundo? Enche Jesus. Se revela Jesus. Deixa ele te encher, menina. Deixa ele te encher, rapaz. Deixa ele te tocar. Ei, adolescente grande. Deixa Jesus te encher. Mergulha essa noite. Deus, Nemachúria, Deus, ora bacalamachúria, micalamaya. Remiora, Remiora, serebecalamachúria, micalamaya. Enche Jesus. Batiza com teu Espírito Santo essa noite. Se revela a esses meninos. Esses meninos precisam te conhecer. Eita, essa meninada, minha geração, precisa saber que tu és viva. Tu és um Deus vivo. Tu és um Deus vivo. Tu és um Deus verdadeiro. Tu és o único e verdadeiro Deus. O Senhor ainda batiza. O Senhor ainda renova. O Senhor ainda liberta. O Senhor ainda cura. O Senhor ainda transforma. O Senhor ainda restaura. Tem uma presença de Deus aqui sendo manifestada, revelada. Abre a boca, meu filho. Abre a boca, minha filha. Pega essa graça. Liga. Uma fúria. Sério. Demi, calamaia só. Se coloque de pé
E na medida que você se colocar de pé, sabe esse irmão que você perguntou o nome, vira para ele de frente, pegue nas duas mãos dele aí para nós encerrarmos. Pegue nas duas mãos, Lucas, mas eu não sei muito bem quem é. Escolhe alguém que você saiba, que você tem intimidade. Pegue nas duas mãos dele, rápido, para nós encerrarmos. Eu vou fazer uma oração, encerra aqui. E se você quiser e puder, eu peço que no final da minha oração você dê um abraço nesse crente, só isso, nada mais. Mas eu oro para Jesus que nesse abraço ele nos abraça aqui também. Que ele te batize com o Espírito Santo. Que nesse abraço ele te renove. Que nesse abraço essa enfermidade vai embora, vai embora. Em nome de Jesus, essa enfermidade seja agora curada. Nesse abraço haja transformação. Que nesse abraço o Espírito Santo de Deus sacie a sede da tua alma. Eita, que a tua alma seja preenchida. Se você pode, se você quer, dê um abraço nesse crente aí do seu lado. Dê um abraço nele. Dê um abraço nele, liga para ele, recebe presença de Deus, recebe renovo, recebe batismo, recebe cura, agora, cura, Mahaia. Uri, abre a boca, meu filho, deixa essa presença te envolver, abre a tua boca e recebe renovo, abre a tua boca e recebe graça, pega. Emi Machona, Ibiri Calamachúria, Uribiola Machúria, Raia. Mergulha nessa presença, mergulha nessa presença. Emi Machona, Iviolas, Calamachúria, me calamaga. Iribiola Machona, Calamandara Machona, Calamaga. Iviola, sério. Iviola Bacalamachúria, me calamandara Machona, Mahaga. Que a tua alma seja saciada essa noite. Que a tua alma seja preenchida essa noite. Remai, chora. Tem uma graça de Deus aqui. Tem uma presença de Deus aqui. E me calama toda. Uri me raçalha. Pra calava chúria. Eita. É noite de renovo. É noite de cura. É noite de milagre. Recebe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A chora. Gremiva, sério. Senhor, eu oro pelos adolescentes. Esse grupo tão bonito que o Senhor está formando. Eu oro pela liderança, pela regência. Senhor, abençoe esses adolescentes. Guarde esses adolescentes em tua presença. Se revele a ele. Se revele a ele. Que eles possam te conhecer. Que eles tenham sede, fome por ti. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Guarda eles das investidas do adversário. Guarda eles, Senhor, do nosso adversário, que está ao derredor, pronto para nos tragar, bramando como um leão. Que eles cresçam amando a Ti. Que eles cresçam amando a Tua presença. Que eles cresçam amando. Senhor, ser morada do Teu Espírito Santo. Jesus, eu oro pelas crianças. Eu oro, Senhor, pelo ciclo de oração. Eu oro pela juventude. Eu oro pelos varões. Eu oro pelos obreiros. Eu oro por todos os membros dessa casa. Mas também oro por todos aqueles que vêm visitar esta casa. Que a tua presença permaneça conosco. Que a tua presença permaneça entre nós. Que a tua presença continue habitando em cada um de nós. Que o Senhor confirme essa noite. Que em breve nós possamos ouvir testemunhos do que o Senhor está realizando aqui. Em o nome de Cristo Jesus é quem oro. Em o nome de Jesus, a qual eu agradeço essa noite. E se você concorda com a minha oração, e se você ainda pode, tem um grito entalado aí na garganta, solta ele. Diga um glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe tua família. Que Deus te abençoe, adolescente. Que Deus te abençoe, menina. Que Deus te abençoe, menino. Que você permaneça fiel a Jesus, cheio da presença dele, que nada neste mundo consiga te roubar da presença dele. Que Deus abençoe vocês. O chefão já sabe, a gente não cobra para falar de Jesus, a gente vive através da venda dos livros. Hoje eu só tenho esses dois. Hashtag cuidando de você mesmo e Deus cuida nos mínimos detalhes. Esse eu lancei o mês passado, falando sobre a importância de se cuidar, irmão. A gente está se matando, a gente está se suicidando. Escuta um menino de 33 anos que está morrendo. Escuta esse menino. Hashtag cuidando de você mesmo. Aqui é testemunhos, Deus cuida dos mínimos detalhes. Uma linguagem bem simples, a qual preguei a vocês. Você comprando esses livros, você abençoa a minha casa. Se você não quiser livros, eu tenho Bíblias, o melhor livro de todos. Palavra de Deus, todos os tipos, tamanhos, linguagens, versões. Você comprando, você me abençoa. Se você não puder comprar nada, não aguenta mais me ouvir, eu parei. Mas pelo menos prometa que você vai orar por mim, pelas minhas negas, diga amém.